Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e deixe a recomendação de temas aqui nos comentários. Nos siga também em nossas redes, o link está aparecendo na descrição. E é isso, Deus abençoe vocês, seus estudos e segue o vídeo. Bom, pessoal, estamos começando e aqui tem uma honra, a grande satisfação de estar aqui comigo, minha grande amiga de anos já, desde o começo da minha caminhada com Cristo, minha amiga Petra. Petra, por favor, se apresente. Boa noite, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Lucas, você já é um amigo de longa data, então, para mim é mais que uma satisfação estar aqui, poder finalmente, né, participar. Demorei, mas apareci e estou feliz da gente conversar sobre um tema que eu gosto muito e vamos embora. E esse tema surgiu enquanto eu assisti um filme, e quando eu assisti eu lembrei logo de Petra, fui falar com ela, que é o Jesus Revolution, que fala sobre a história do movimento hippie, que foi impactado por cristãos hippies, e depois impactaram toda uma cultura americana. E vamos conversar sobre isso. Petra, antes de tudo, antes de falar do contexto histórico, antes de falar das influências, qual o nome desse movimento? É Jesus Freak, é Jesus Revolution, Jesus Movement? Como é que é o nome deles? Então, é de tudo um pouco isso aí que você falou. Algumas pessoas chamam de Jesus People Movement, né, traduzindo para quem está nos assistindo, o movimento do povo de Jesus. Outros chamam de Jesus Revolution, a revolução de Jesus. Outros vão falar sobre as pessoas, né, que participaram desse movimento, os Jesus Freaks. Então você tem Jesus Freak Revolution. Mas em geral o que a gente pode dizer é que a marca que ficou esse movimento, eu acho que tem muito a ver com que ele lutou e defendeu, que é um movimento de Jesus. Então, você vê o nome de Jesus aparecendo em todas as formas como esse movimento é referido, e eu acho que isso é muito positivo, né? Você vê que a mensagem central de tudo isso aí foi o Senhor e ter Jesus sempre como centro. É isso aí, eu acho que, independente do nome, você sempre vê essa referência, né? Jesus Freak, Jesus Movement, Jesus Revolution, enfim. Muita gente deve conhecer já o movimento, devido a alguns livros que tem no Brasil, como o Jesus Freak, de Pastor Lucinho. Eu conheci essa expressão por ele, quando eu era mais adolescente. E por meio de filmes e tal, lançou esse, como eu falei, o Jesus Revolution, que é muito bom, recomendo que assistam. E, Petra, além do nome, além disso tudo, quais foram as influências desse movimento e como foi que ele surgiu? Muitas pessoas elas atribuem o surgimento desse movimento lá na Califórnia, né? Mas eu acho que a gente poderia trazer isso um pouco antes do que aconteceu ali na década de 60. Porque esse movimento ele está diretamente conectado a tudo que estava acontecendo naquele período nos Estados Unidos e no mundo. Então, você tem, mais ou menos ali no começo da década de 60, você tem o que a gente chama de Beatlemania. Surgem 4 rapazinhos de Liverpool que revolucionam a música. Antes deles você tinha Elvis, você tinha Chuck Berry, grandes nomes que começaram a moldar, trazer novas tendências, trazer uma musicalidade diferente, mas eu acho que os Beatles eles marcam a transição de uma era, não só para a música, mas para o mundo em geral. O mundo estava mudando e com ele estava surgindo uma nova geração. E o Jesus Era um Revolution. foco mais no adolescente, né? Um foco mais na Isso, juventude, mais rebelde, digamos assim, mais independente da isso. tradição, etc. Isso. A gente estava vendo uma quebra daquele American Way of Life, né? Que era uma família com a casa, o cachorrinho. O pai de família tinha passado por 2 guerras mundiais, era um veterano. Você tinha aqueles filhos comportados, todos indo para a igreja no domingo. E você tinha esse modelo que estava sendo quebrado. E os Beatles, eu acho que eles chegaram no momento
que muito disso estava sendo questionado. Então, eles começam com garotinhos muito comportados, né, tocando os quatro de terno e gravata, com o cabelo ajeitadinho, mas aí a década vai passando, e aí chega um movimento contra-revolucionário, a Guerra do Vietnã nos Estados Unidos provocou uma repressão popular muito grande, porque o número de baixas americanas foi muito, muito alto, muitos jovens morreram, e isso causou uma insatisfação popular muito profunda. A gente via jovens que, por conta da guerra, não tiveram também, muitas vezes, pais presentes na sua criação, porque o pai estava fora, e quando voltou, a configuração do lar foi toda afetada. Então, você tinha uma geração que era quebrada por dentro, veio na sociedade quebrada por fora, o contexto de um país, eu estou falando principalmente dos Estados Unidos, né, porque foi onde o grande estopim aconteceu, e depois explodiu para o mundo, mas você tinha um país muito separado, em termos de raças, você tinha uma segregação racial muito forte, e aí a década de 70 foi uma década disruptiva em muitos desses aspectos. Então, você teve um movimento de direitos civis nos Estados Unidos, você tem movimentos de liberdade sexual acontecendo, você tem movimentos de contracultura, você tem um protesto contra a guerra, e esse barril de pólvora estava todo concentrado em uma geração que se sentia emocionalmente perdida. E aí vem, junto com tudo isso, uma busca muito grande por buscar sentido na vida e uma nova espiritualidade. A igreja, e isso aí eu falo a igreja cristã em geral, também passava por uma crise muito profunda de não ver sentido mais, talvez, nas suas tradições, de ver também muita a perda, porque essa geração não queria saber de igreja, né? Então começou a buscar uma espiritualidade esotérica, uma espiritualidade no hinduísmo, nas próprias drogas. Então o LSD veio com força nesse período. Então as igrejas elas estavam passando por esse momento também de uma crise teológica muito profunda. E todo esse contexto favoreceu a explosão de muitas coisas. A década de 60 foi um marco para isso, mas você vê que em todos os momentos, e principalmente nos momentos de crise, Deus ele nunca está silencioso. Porque mesmo em todo esse turbilhão que a gente via acontecendo na sociedade americana, desde lá do final do século XIX, como eu estava falando aqui contigo antes da gente começar, Deus estava fazendo muitos movimentos em universidades, entre jovens. Então, já existia uma juventude que estava sendo tocada pelo poder do Espírito Santo ao longo de todo o século XX. E, na década de 60, isso retomou com muita força. Então, movimentos de oração nas universidades, movimentos bíblicos estudantis, a gente tem aqui no Brasil hoje a ABU, e a ABU surgiu nesse contexto também nos Estados Unidos. Ou seja, de um movimento de oração e evangelismo e estudo bíblico nas universidades. Ao mesmo tempo, a gente começou a ter também em igrejas mais históricas e tradicionais, inclusive na Igreja Católica Romana, nós tivemos um movimento carismático, o movimento da renovação carismática, que também veio nesse momento onde as pessoas começaram a observar essas crises teológicas e houve uma compreensão geral na igreja de que nós precisamos restaurar o lugar da pessoa do Espírito Santo na nossa doutrina. Também veio um movimento, junto com isso, também muito grande de recuperação de jovens drogados, e aí eu cito David Wilkerson, Desafio Jovem, foi muito importante nesse movimento. Então, você vê que nada acontece de forma isolada. O que passou a acontecer no Jesus People, a partir do final da década de 60, está ligado a todo esse contexto que eu te falei, de uma semente que foi plantada, seja entre jovens, seja entre pastores que estavam olhando para a situação de uma geração e viam que eles eram como ovelhas que não tinham pastor, começavam a orar por esses jovens, seja num movimento mais global da igreja que entendia que nós precisamos rever como nós estamos levando a nossa vida de igreja, nós precisamos rever o lugar do Espírito Santo na nossa doutrina, do Espírito Santo nos nossos cultos. Então, foi muita coisa e eu acho que
o Jesus People, ele foi só uma culminação de tudo isso que estava acontecendo. É um tema tão farto que já abriu brechas para outras possíveis conversas. David Wilkerson, os avamentos nas faculdades, universidades. E, nossa, é um tema que, tipo, não é só lindo em história, é lindo também em profundidade. Tem muitos fatores envolvidos. E, Petra, foi algo bem ecumênico, como você falou, relatou a questão do movimento carismático na igreja protestante e católica, mas no Jesus People, o pessoal era muito mais ecumênico, ou, tipo, tinham preferências mais por igreja protestante, por ser Estados Unidos? Olha, na verdade, no começo, como eu te falei, teve um início em igrejas evangélicas, protestantes, mas chegou um momento que isso acabou também transbordando para outras denominações cristãs, como, por exemplo, para a própria Igreja Católica Romana, né? Então, de certo ponto, dependendo da forma como você vai definir o ecumenismo, eu diria que sim, que esse foi um movimento que acabou se tornando meio que universal na Igreja de Cristo. Foi algo que realmente pode ter começado em um lugar específico, é o que eu posso falar mais para frente, que no Jesus Movement, uma coisa muito bonita que aconteceu é que, por mais universal que fosse, houve uma valorização das suas igrejas locais, ou seja, do serviço na igreja local, sabe? Eu acho isso foi um dos valores, um dos legados mais bonitos que o Jesus Movement deixou. Mas, sim, de certo ponto, o que começou, pode ter começado ali mais forte, né? Que a gente vê muito, por exemplo, a Calvary Chapel, que foi a igreja do pastor Chuck Smith, em algumas denominações evangélicas, acabou abrangendo para uma dimensão muito maior e que acabou universalizando na Igreja de Cristo. Pronto, já sabemos o contexto, sabemos a influência. Agora vamos para um tema que me deixou curioso, que eu já sei um pouco do spoiler do que vai ser falado, quem estava conversando antes, mas qual é a influência do movimento de Jesus na música? Olha, eu vou te dizer que é muita, viu? Muita, principalmente porque a música, ela tomou um ponto central nesse movimento. Era uma redefinição da música cristã. Inclusive, eu queria aproveitar para recomendar esse livro do Greg Laurie. Greg Laurie, não sei nem se vai aparecer direito aqui, o nome é Jesus Revolution, foi ele que deu base ao filme. A gente bota na edição, aparece na tela. Show. E esse livro ele vai falar um pouco sobre o surgimento de algumas bandas cristãs do período também, porque foi um momento em que a gente teve uma redefinição da própria estrutura, é onde surge o que a gente conhece hoje como CCM, Música Contemporânea Cristã. Então, surgiu aqui. Esse foi o berço da música contemporânea cristã. E grande parte dos que se converteram nesse momento e que foram lideranças para todo esse movimento que aconteceu eram músicos antes mesmo de se tornarem cristãos. E eles se convertem, eles começam a criar música dentro da igreja. Esse é um ponto. O ponto é que o movimento de evangelismo, nesse momento, foi tão grande, e eu lembro de ler sobre isso também, um livro que o Lonnie Frisbee escreveu. O Lonnie Frisbee, a gente pode falar dele mais para frente, que existia um movimento de oração por celebridades naquela época. Então, você vê que eles tinham um ímpeto tão grande de falar para Jesus que eles queriam falar para absolutamente todo mundo, até mesmo para os mais famosos. Então, você vê que isso existia, e muitas pessoas, por conta da abrangência que isso tomou, muitas pessoas do meio que a gente chama, né, entre aspas, secular, o meio não religioso, foram impactadas por isso. Eu vou dar alguns exemplos disso, certo? Bob Dylan, o Bob Dylan, um nome muito importante na música folk, no rock também, no blues, ele acabou se tornando uma referência dentro do Jesus Movement, porque ele começou a produzir álbuns cristãos nesse período. A Lonnie Frisbee conta, em um dos seus livros, da vez que ele teve a oportunidade de pregar o evangelho para o Bob Dylan e orar com ele no final de um dos seus shows,
E a gente vê que o Bob Dylan, durante esse período, ele foi muito impactado por tudo que estava acontecendo ali no Jesus Movement. Então, ele lançou alguns álbuns cristãos, inclusive, eu acho que uma das músicas mais famosas do Bob Dylan, You Gotta Serve Somebody, você tem que servir alguém. Ele fala que você pode servir a Deus, você pode servir ao diabo, mas você precisa servir alguém, você vai ter algum senhor na sua vida. E muito da mensagem de Bob Dylan, durante esse período, você vê que em suas músicas ele trazia uma mensagem, que era uma mensagem bíblica. Outro exemplo também, quem nunca ouviu a música do Elton John, Tiny Dancer? Nessa música, o Elton John fala sobre Jesus Freaks que estavam nas ruas vendendo tickets para Deus. E a menina, né, a bailarina da música dele, para quem ele escreve a música, meio que desprezava essas mensagens dos Jesus Freaks. Então, você vê que essa mensagem também chegou aos ouvidos do Elton John. Os próprios Beatles, quem teve a oportunidade de assistir o último documentário dos Beatles que foi lançado no Disney Plus, o Get Back, você vê uma pessoa participando das gravações ali no telhado, né, da Apple Records, um rapazinho chamado Billy Preston. Billy Preston, ele acabou se tornando também uma figura muito importante nessa época, gravando música cristã e participando do Jesus Movement. George Harrison, a gente conhece, ele era um dos Beatles, o chamado, né, o Beatle quieto, ele era muito espiritualizado e ele teve contato com essa espiritualidade também. Paul McCartney, depois de alguns anos, conta que ele conheceu também a música de um dos maiores nomes da música cristã nesse período, que foi Larry Norman. E disse que o Paul McCartney, certa vez falando de Larry Norman, falou que ele poderia ser muito famoso se a música dele não falasse sobre Jesus. A gente tem também um rapaz chamado Phil Keaggy, que ele é conhecido como Paul McCartney Gospel, porque a voz dele parece muito com a do Paul McCartney, e ele tem um rosto muito semelhante do Paul McCartney também, nos anos ali do Get Back, e ele também tinha contato com o Paul. Você vê mais um Beatle que teve influência do Jesus Movement, sem falar de John Lennon, que durante um período da sua vida também se sentiu tocado pela mensagem do Evangelho, e também, né, teve contato com Billy Preston durante as gravações de Get Back, eram muito amigos. Então, você vê como essa mensagem acabou impactando. Eu poderia citar aqui também o próprio Elvis Presley, que tinha uma conexão muito forte desde criança com a igreja, gravou muitos álbuns cristãos. Você vê o Johnny Cash, também um grande nome do rock. Ele participou da Expo 72, que foi um movimento organizado pela Campus Crusade for Christ, a CRU, né, e com o pessoal do Jesus Revolution. Então, o que acontecia dentro do Jesus Movement não ficava só no ambiente da igreja, né? Outros nomes, por exemplo, Cliff Richard, também, outro britânico muito conhecido, gravou músicas do Larry Norman. Você teve o Pat Boone, que se converteu e também passou a cantar música cristã. Então, é muita gente que foi influenciada por isso, dentro e fora da igreja. Que bênção. Petra, o que é que você diria para alguém que fala assim, tipo, a Jesus Revolution influenciou muitas pessoas, mas não conseguiu manter elas dentro da igreja, uma hora elas se afastaram, como Bob Dylan, por exemplo. O que é que você responderia? Será que é uma coisa, é uma regra ou é uma exceção? Eu vou responder isso citando a parábola do semeador de Jesus. Jesus, ele disse que existia um semeador que lançava sementes, alguns caíram em terra boa, mas outras caíram entre espinhos, outras foram comidas por pássaros, outras caíram entre as pedras e foram sufocadas. Então, eu acho que isso é natural de qualquer movimento espiritual que acontece. Nem todos vão permanecer. Mas o que faz a diferença, e o que fez a diferença no Jesus Movement, é justamente os frutos que permanecem. Porque você vê que, por mais que nem todos tenham permanecido, e a gente pode discutir as possíveis razões por que isso aconteceu daqui a pouco, mas você vê que foi um movimento missionário muito grande.
Mas eu estava lendo um artigo ontem, eu nem te indiquei esse artigo, Lucas, mas depois eu posso te mandar. Eu não cheguei a terminar ele, mas eu li algumas partes. E ele fala que cerca de 250 mil pessoas foram alcançadas pelo Evangelho durante entre 250 mil e 300 mil pessoas foram alcançadas durante os anos do Jesus Movement. Então, assim, de 250 mil, claro que alguém iria se perder. Claro, porque... Mas o importante é que as sementes que foram lançadas e foram plantadas em terra boa, elas permaneceram, e eu vou te dizer, elas dão frutos até hoje. Porque a gente tem legados do Jesus Movement que eles estão aí, estão gerando frutos até hoje. Então, você tem gerações de pastores, filhos de pastores, você tem o surgimento, eu não vou dizer o surgimento, mas fortalecimento de alguns movimentos missionários. Por exemplo, Jovens com uma Missão, a Jocum, né? Você tem a própria Campus Crusade, a própria CRU, que também ganhou muita força nesse período. Você tem diversos movimentos, como a gente estava conversando também, universitários, que produziram impacto. Então, assim, a gente julgar um avivamento pelas sementes que caíram em espinhos e pedras e foram comidas por pássaros é um pouco complicado. Agora, a gente precisa, às vezes, olhar e dar graças ao Senhor pelos frutos que permaneceram, por aquelas que caíram em boa terra e têm frutificado até hoje, né? Petra, não sei se você vai concordar, mas quem me lembra muito o estilo do Momento de Jesus é o Lucas Martini. Tipo, sabe quem é o Lucas Martini? Sei. Ele, antigamente, não sei hoje em dia, mas antigamente ele ia em show de Uhum. rock e dava assim, Jesus te ama, tal, ele curtia o rock, tipo, e ainda fazia evangelismo, tal. Você acha que tem uma certa semelhança o estilo de evangelismo dele? Olha, eu não acompanho muito ele. Aí eu não vou, tipo assim, dizer com, assim, afirmar categoricamente para você. Mas o que eu posso falar e algo que eu tenho percebido, é que existe muita conexão entre a geração de 60, a geração de 70, que viveu esse movimento, e a nossa realidade da nossa geração, principalmente geração Z, hoje. Eu vejo essa conexão muito forte. E isso tem se manifestado também numa, num, numa rememoração que tem sido feita, sabe? A gente tem visto muitos jovens que têm olhado agora para a história, e acho que não é à toa que esse filme está vindo agora, né? Que muita gente tem assistido esse filme agora. Primeiro porque a gente precisa reconhecer que a geração que viveu aquilo ali está partindo, né? Hoje eu tenho alguns no meu Facebook ainda converso com alguns deles, mas a maioria está entre os seus 60, 70, 80 anos. Então, assim, é uma geração que está partindo, está envelhecendo, está partindo. Então, é importante a gente ter esse filme como um legado deles também, né? Como uma memória da vida deles, como uma forma da gente honrar a memória deles. Mas também, a gente vê nessa geração de hoje uma fome espiritual muito parecida com a dos jovens daquele período. E muito disso tem se refletido no que eu tenho visto, né, em alguns jovens evangelistas da nossa geração, de resgatar um pouco essa herança, sabe? Principalmente no evangelismo e nas missões urbanas, que eu acho que é o caso do Luca Martini, né? Essa coisa das missões urbanas. Então, eu tenho visto alguns evangelistas mais jovens que eles têm realmente feito essa pegada que você está falando, né? De evangelismos em lugares não convencionais. E eu acho isso maravilhoso, porque muitas vezes, quando a gente fica na nossa caixinha, na nossa zona de conforto, a gente nunca vai conseguir alcançar pessoas que talvez nunca viriam até nós, nunca entrariam numa igreja, entendeu? Então, a gente está tendo a chance, e eu espero que essa geração possa fazer bom uso dessa oportunidade que Deus está nos dando,
de poder ir e alcançar essas pessoas, sabe? Essa geração tão faminta e tão sedenta, que, na verdade, acham que estão sedentos de drogas, de esoterismo, de dinheiro, de sexualidade, mas, na verdade, o buraco no coração delas não é outro, senão Deus. Amém. Pedro, você disse que conhece, que tem o contato de algumas pessoas assim no Facebook. Algumas delas é a que aparece no filme? Olha, não diretamente que aparece no filme, mas que, de certa forma, a história delas está aí. Uma pessoa que, por exemplo, aparece no filme e que eu já tive a oportunidade de mandar uma mensagem, cara, gosto muito da sua música, gosto muito do seu trabalho, aquela coisa, né, da Tiete. Mas fazer o quê? É o Chuck Girard, né, o cantor da Love Song. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de poder mandar uma mensagem para ele em vida e falar um pouco de quanto o que ele e a geração dele fez foi importante na minha vida, porque eu recebi um legado espiritual muito forte dessas pessoas, sabe? Muito da minha vida cristã, de certa forma ou outra, foi influenciada por isso. Eu cresci e, assim, né, você me conhece, sabe que eu sempre fui um pouquinho, eu sempre tive essa personalidade de idosa. Então, assim, eu sempre fui muito ligada na década de 70. Eu escuto os Beatles desde da barriga da minha mãe, na verdade. Ela botava os Beatles para ouvir. Então, eu sempre fui muito influenciada por essa década. Tenho discos de vinil e posso provar. Tenho discos de vinil, escuto discos de vinil. Inclusive, esse aqui é de uma banda muito importante, do Jesus Movement, chamada The Imperials. Eles cantaram com Elvis Presley. Uma coisa que eu não falei, mas eles cantaram com Elvis Presley. E foram muito impactantes para mim. Eu também tenho contato com algumas pessoas que faziam parte da vida íntima de Larry Norman, por exemplo, que foi, eu acho que o maior nome da música cristã nesse período, sem menosprezar os outros, obviamente, mas é porque ele foi um pioneiro. E sabe, é uma oportunidade muito boa isso que a internet dá pra gente, sabe, de poder se comunicar com essas pessoas que talvez eu aqui na Paraíba nunca teria oportunidade, talvez, de ter essa conversa e as redes sociais dão a gente essa chance. Eu faço parte de um grupo, inclusive, no Facebook, que tem muitos deles, e isso me deixa empolgado, de poder ter essa conversa e perguntar, e aí, como é que foi? Como é que era estar lá? Isso é muito bom. Que honra. Petra, e a questão de liderança? Eu sei que não tinha uma pessoa, um líder, um cabeça de todo esse movimento, mas, assim, quem eram os principais representantes, digamos assim? Tá, eu acho que a gente precisa começar falando do filme, né? O Chuck Smith. Verdade. E o Lonnie Frisbee. Eu acho que esses foram os nomes que mais se destacaram. E eles são aquela dupla Lennon-McCartney, né? Personalidades um pouco diferentes, egos um pouco conflitantes, às vezes. A gente vê isso no filme, né? Aquela briga um pouco de egos e de personalidades muito distintas, mas que juntos fizeram um impacto para Deus muito profundo. Então, Chuck e Lonnie são alguns nomes. Outro nome que eu preciso citar é o do próprio Billy Graham, mas Billy Graham, ele já vinha impactando outras gerações, né? Então, Billy Graham, mais uma vez, aparece com força aqui. O Bill Bright, também o fundador da Cru. O Loren Cunningham, também, da Jocum, né? Jovens com a Missão. O próprio David Wilkerson, que eu acho que se não tivesse começado o Desafio Jovem lá atrás, acho que nos anos 50, tudo aquilo que ele fez em Nova York, que você pode ler no livro A Cruz e o Punhal. Acho que se ele não tivesse feito aquilo, talvez a gente não teria um Jesus Movement como a gente conhece hoje. Poderia estar também outros nomes como Arthur Blessed, o próprio Chuck Girard, né, entrando em nomes da música. O Chuck Girard, o Larry Norman, e junto com o Larry Norman, um grande parceiro dele durante muitos anos, o Randy Stonehill. A gente teve o Keith Green. Keith Green ficou muito conhecido no nosso país por conta da música do Palavra Antiga, né, Rock Mark. Então, os jovens cantam. Eu canto Keith Green, mas muitos nem sabem quem é Keith Green. Mas Keith Green teve um impacto muito profundo aqui.
O Andraé Crouch, agora falando, né, de representatividade negra, o Andraé Crouch, ele trouxe a música negra com muita força aqui, e é um grande nome que compôs muitos hinos que a gente canta hoje, aquela música A Deus Seja a Glória, que a gente canta nas nossas igrejas, uma música linda, que é de arrepiar. É do Andraé Crouch, fora outras que se tornaram hinos, que tem em nossos hinários. Outro nome também muito conhecido é o Duane Peterson, o Phil Keaggy, né, que é o nosso Paul McCartney gospel, um ótimo guitarrista. Mas, em geral, como você falou, a gente não tem uma liderança específica, mas a gente teve referências, sabe? Pessoas que foram pioneiras, se colocaram ali na linha de frente por essa geração. E eu não poderia deixar de citar o próprio Greg Laurie, né? Que a história dele é contada no filme, a história, o romance dele, né, com a esposa dele ali apresentado no filme. E ele também se tornou uma liderança muito importante nesse movimento. É bonito que o filme não é só sobre o romance dele com a mulher, mas o romance dele com Jesus, né? É verdade. Isso. É verdade. Até minha irmã, vou fazer uma menção honrosa a ela aqui, ela tem muito esse negócio de romance, né? Adolescente. Ela disse que Falou agora... a zona, falou a velha também, né? Rapaz. Mas ela disse que agora como é? O relacionamento alvo dela é o de Greg Catslaughter, porque ela disse que quer que um rapaz chegue para ela e diga assim, enquanto você só fica comigo, até você não me separa. Ele não fala assim no filme, né? Se você se colocar entre mim e Deus, a gente acabou. Ela disse que vai saber que o rapaz é o rapaz dela, você chegar para ela e falar isso. Então você vê que eles estão agora influenciando essa nova geração, né, também. Isso é muito legal, mas eu achei engraçado isso, ela falando para mim. É isso aí. Petra, como todo movimento, nenhum é passivo de crítica. Quais eram as coisas que o pessoal fazia, as objeções a esse movimento? Olha, eu vou te falar de objeções do momento que começou e objeções posteriores. A primeira objeção que surgiu foi fruto do conflito geracional. Como eu falei, os anos 60 foi um momento de mudança, não só dentro da história da igreja, mas para o mundo todo. Então, existia um conflito de uma geração que estava acostumada a fazer igreja de um jeito, viver igreja de um jeito, e de repente chega um bando de jovens hippies e revoluciona tudo isso. Então, o primeiro conflito que a gente teve foi um conflito geracional. Até porque, nesse momento, a gente tem os Jesus Freaks, né, que foi essa galera meio hippie, meio doida que se converteu. Mas você tinha o que era chamado de straight people, que era, entre aspas, né, pessoas normais. Olha só, até como era meio pejorativa a forma como esses novos convertidos foram tratados, né, porque os que já estavam lá eram pessoas normais, mas eles eram as aberrações, os loucos. E esses straight people era aquele pessoal extremamente intelectualizado, de universidades, os mais velhos também. Então, existia meio que esse primeiro conflito geracional. Um conflito posterior, e aí entram algumas controvérsias, resultante, e eu acredito que isso pode acontecer em qualquer movimento espiritual, com a intensidade que foi o movimento, por exemplo, o Jesus Movement. Por quê? Como eu falei, foi um número muito grande de pessoas se convertendo, em um espaço muito curto de tempo. Geralmente, período, assim, espaçamento histórico que se dá para esse movimento, né, o Jesus Movement, é entre 69 e 79 ali, que foi um período do movimento hippie, né? Que aí os anos 80 já é outra pegada, já é outra dinâmica, o mundo já era outro, as proporções já eram outras. Então, assim, nessa faixa de 10 anos, mais ou menos, foi muita conversão para pouco tempo. E o que acontece? Você não tinha uma quantidade proporcional de pessoas dispostas a discipular esses novos convertidos. Então, você tinha uma quantidade imensa de jovens que convertiam, já batizavam muito rápido,
E depois disso, já começavam a pregar, já começavam a se espalhar pelo mundo, porque foi um movimento muito explosivo missionário. Então, já começavam a... Eles liam a Bíblia com muita velocidade, às vezes se isolavam em o que se chamava quase como comunas, mas não eram comunas, eram como se fossem casas onde eles ficavam todos juntos. E viviam um estilo de vida muito radical mesmo, porque eles queriam viver uma conversão radical. Então, você tinha jovens intensos que tinham saído de uma vida, muitas vezes, de drogas, de uma libertinagem sexual muito profunda, de uma busca por uma espiritualidade esotérica. Muitos deles se converteram durante processos de viagens de drogas. E, assim, eu acredito no poder do evangelho, que pode, muitas vezes, o cara estar ali virado no ácido, e o Senhor pode se revelar para ele, porque Deus é soberano. Então, você vê que muitos jovens, e inclusive o próprio Lonnie Frisbee foi dessas pessoas, teve um encontro com Jesus durante uma viagem de ácido. Muitos acreditavam em ufologia, então muitos achavam, conectavam o evangelho a ETs e seres extraterrestres. O próprio Lonnie começou pregando, falando de Jesus e de ETs. Então, você via essa coisa que não era muito clara na cabeça deles, e não se tinha um discipulado, ou ao menos um discipulado consistente. Então, o que acontecia? Muitos se convertiam e pouco tempo depois voltavam para as drogas. Ou então sequer deixavam de usar drogas. Por conta da falta de discipulado, alguns não conseguiam resistir às tentações e perseverar na fé. Então, muito da apostasia, eu acredito, também vem disso, sabe? Da falta de um discipulado profundo. E muitos também continuaram a viver uma vida de libertinagem sexual, que levou muitos a terem um fim trágico, né? Outro problema, outra controvérsia que eu enxergo, que eu também relaciono ao contexto geral da época, que era uma época de revolução e guerras. Em Israel, a gente teve em 67 a Guerra dos 6 Dias. E para muitos cristãos, a Guerra dos 6 Dias representou quase que um evento apocalíptico. A gente estava vivendo um período de Guerra Fria, com uma ameaça de guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Aí eu quero que você imagine comigo agora. Se para o mundo, nessa época, a gente já tinha uma ideia de um apocalipse nuclear, e muitos filmes, muitas séries daquele período foram feitas debaixo dessa narrativa de apocalipse nuclear, eu quero que você imagine para jovens cristãos que não tinham muita orientação bíblica, porque tinham se convertido radicalmente, lendo o livro do Apocalipse, enxergando o contexto da sua época. O que é que surgiu? Surgiu o que eu chamo de uma escatologia soviética, uma escatologia da Guerra Fria. Então, muitos enxergavam a União Soviética como aquela que iria trazer o Armagedon ou o Anticristo. Inclusive, é uma coisa que eu estava comentando contigo antes da gente começar aqui, a Love Song que aparece no filme, eu adoro a Love Song, mas eles têm uma música que se chama música Cossack Song, eu acho que é música do Corsário em português, né? Não sei como se traduz esse Cossack, que eram aqueles soldados soviéticos. E a música fala justamente, eu não quero estar ali quando os soviéticos invadirem. Ou seja, eles viviam com esse medo de um Armagedon causado pela União Soviética. E isso fez com que surgisse um pré-tribulacionismo iminente e político. E eu quero, assim, né, falar para os nossos ouvintes aqui, o pessoal que está nos assistindo mais para frente, não necessariamente o problema seria o pré-tribulacionismo deles. E pelo contrário, eu acho que o problema é você interpretar, como era feito na época, fazer uma leitura das escrituras, simplesmente tomando como base o contexto político
e histórico daquela época. E foi aí que muitos caíram no erro de, por exemplo, achar que o anticristo iria surgir naquela geração e seria um anticristo soviético, sempre aquele medo, né? Tanto que você vê muitos filmes, eu lembro quando eu era criança, passaram muito esses filmes da década de 70, filmes cristãos, e foram filmes muito baseados no Apocalipse. Então você tem aquela saga Um Ladrão na Noite, né, que ficou muito conhecido no meu cristão, acho que toda criança tinha medo daquele filme, eu era uma dessas crianças, porque ele criava aquele terror, né, do apocalipse iminente. O apocalipse está aqui à porta, e não necessariamente de toda essa visão foi ruim, porque ao mesmo tempo, essa visão do apocalipse iminente também impeliu muitos a evangelizar. Então teve seu lado bom, mas também teve seu lado controverso, né, que foi justamente essa interpretação um pouco problemática das escrituras. Petra, qual foi o ano assim que foi o ápice do movimento? Eu vou te dar 2 anos. O primeiro, 69, quando o Larry Norman lança o seu álbum Upon This Rock, sobre essa rocha. Ali foi a explosão da música cristã. Aquele álbum foi um sucesso. E ali muitos jovens começaram a gostar de música cristã e muitos foram atraídos para o evangelho através disso. Outro ano que eu te dou é 72, onde a gente teve o que ficou conhecido como Explo 72, que foi um ajuntamento deles em Dallas, e promovido, né, pela Campus Crusade. E você teve um impacto tão grande durante, principalmente essa janela de tempo, que a revista Time chegou a produzir um artigo, né? E não só a revista Time, mas você teve diversos canais de notícia veiculando os acontecimentos da Expo, que ficou conhecido como Woodstock cristão. E não só a Expo, mas também todo aquele movimento ali, principalmente aquele movimento de batismos nas praias, como é mostrado lá no filme, né? Que foi algo que aconteceu durante toda essa brecha de 10 anos que eu tinha te falado antes. Mas se eu pudesse dar 2 anos marco assim, de ápice, eu daria 69 e 1972. Eles ainda batizam nas águas, né? Na água das Batizam. praias. O Greg, Batizam. creio eu, ainda faz isso. Sim. Eu não sei o nome em português, mas é Pirates Bay, né? Acho que é a Baía do Pirata. Eles ainda, então, um nome engraçado, né? Mas eles ainda batizam lá, isso é legal. Os hippies, eles tinham aquela pauta do paz e amor, não faça guerra, faça amor. Vou falar em português, os loucos por Jesus, eles também tinham algumas pautas sociais? Importante você perguntar isso. Alguns valores, né, que ficaram muito fortes nesse período, e é importante falar de valores para que a gente possa entender também a questão social. Valores, eles tinham um evangelho muito cristocêntrico. Então, a pessoa de Jesus, especificamente, era muito, muito pregada nesse período, fora os movimentos assim, né, mais carismáticos, mas você tinha, em geral, uma cristologia muito forte, acho que essa é a palavra, cristologia muito forte, tanto que, até para atender ligações telefônicas, a gente atende, a gente fala, alô, né, geralmente a gente faz isso, eles atendem e falavam, Jesus te ama. Então, eles tinham, é bonito, né? Eles tinham essa cristologia muito forte, que era acompanhado de um senso de evangelismo muito profundo, né? Porque você não tem, eu acredito que você não tem como mergulhar na pessoa de Cristo sem querer compartilhar ele com o mundo. E era o que acontecia. Então, eles eram muito evangelistas, muito missionários. Então, tipo assim, não só missionários de precisar ser enviados para uma igreja, mas nas suas relações sociais. Porque esses hippies se convertiam, mas eles continuavam tendo outros amigos hippies que não eram convertidos. E eles iam e alcançavam essas pessoas.
Então, você teve um movimento missional muito forte. Ao mesmo tempo, as pautas, algumas pautas, né, que eles buscavam, enquanto eram hippies não convertidos, e que eram pautas justas, permaneceram-se na luta desses irmãos, como, por exemplo, a luta de direitos civis para negros, que era um problema, a segregação racial era um problema muito forte nos Estados Unidos, e isso permaneceu como um ponto muito importante para o movimento de Jesus, tanto que eles essa ideia do amor, mas não era mais um amor libertino, mas era um amor restaurado. Isso é algo muito forte sobre isso. E isso eu acho que é uma coisa bonita, porque é como se Deus tivesse pego coisas que estavam dentro deles e eram distorcidas, e ele restaurou essas coisas para usar para a glória dele. Então, se os hippies tinham uma ideia de amor, que era um amor libertino, que era um amor ligado a uma sexualidade promíscua, esses hippies, quando eles se convertiam, eles agora entendiam o amor pela ótica de um Deus que me amou e eu preciso amar o meu próximo. E eles passaram a viver isso de uma forma muito profunda. Eles até têm uma canção que a gente, hoje em dia, tem ela traduzida em português, não sei se todo mundo conhece, mas é que ela fala que, aquele versículo, né, eles vão saber quem vocês são pelo amor. E eles cantavam isso, era quase como se fosse um hino nacional do movimento ali. Eles cantavam, saberão que nós somos pelo amor. Nós somos um no Espírito, nós somos um no Senhor, e eles vão saber quem nós somos pelo amor. Então, isso foi restaurado. Outra coisa que eu acho que é muito marcante é aquilo que eu te falei, apesar que eles eram muito unidos, assim, existia uma conexão interdenominacional muito forte, mas havia uma valorização da igreja local. Então, eram cristãos comprometidos com a igreja local. E isso fez muita diferença também, porque eram pessoas que, por mais que estivessem pregando pelo mundo todo, indo em várias igrejas e se conectando com irmãos de diferentes denominações, mas eles eram fiéis e eles serviam em casa, serviam nas suas congregações. E acho que isso foi muito importante também. Fora que a própria questão, né, da guerra, a busca por um príncipe da paz, e eu inclusive acredito que esse anseio deles escatológico, que era muito forte, que acabava às vezes até sendo desproporcional, sendo exacerbado, mas eu acredito que partia de um coração sincero, sabe, Lucas? De dizer assim, eu estou vendo uma realidade de guerra, eu estou vendo uma realidade de um apocalipse nuclear, mas eu quero o reino de Cristo estabelecido. Então, existia essa busca, sabe, por estabelecer um reino de Deus, e a busca por esse Cristo Rei, que viria para reinar sobre a terra. Outro ponto também que eu acho muito importante, social, é essa preocupação com os mais pobres e com os viciados. Né? Então, a gente vê muitos movimentos de socorro se manifestando nesse período, e de recuperação mesmo daqueles que estavam viciados, né, nas drogas. Você vê cristãos, o próprio Lonnie Frisbee, e mais que o Lonnie Frisbee, eu vou dizer o Keith Green. O Keith Green desenvolveu um trabalho muito forte de recuperação de drogados. A esposa dele hoje continua o ministério missionário dele, né, mesmo ele tendo falecido na década de 80, mas a esposa dele continuou o ministério, e ele recebia pessoas na sua casa que eram dependentes químicas, e ele cuidava dessas pessoas. Então, você via que pessoas que tinham sofrido na pele o problema da dependência química passaram a ajudar outras pessoas. O Greg Laurie conta no livro dele aqui que alguns anos depois eles tiveram uma marcha em combate às drogas, e nomes como Love Song, por exemplo, estavam participando dessa marcha. Então, você vê que eles tinham essas preocupações, que eram preocupações que estavam afetando o mundo como um todo, eram preocupações gerais, e eles viam no Evangelho
a fonte de saída para os problemas que a sociedade no momento estava enfrentando. Amém. Estava procurando aqui uma imagem que eu fiquei numa dúvida. Uma dúvida que eu acabei, acho que eu achei a resposta. Tem uma foto, sabe quem é Craig, né? William Craig. Sei. Ele tem uma foto que me lembrou muito o estilo hippie. E é da década de 70. E ele tá com É sério? cartaz, Jesus, a luz na escuridão. Então, eu acho que a data bate do período. Eu acho que, tipo assim, ele teve alguma influência, ele foi influenciado de alguma forma. Vou te mandar a foto depois. Manda, eu quero ver o William Lane Craig hippie. É muito engraçado. Tem um bigodinho e a roupa é muito engraçada. Se der certo, vai aparecer na edição. Petra, isso tudo aconteceu nos Estados Unidos. Sim. Teve algum impacto fora? Teve muito impacto fora. Muito impacto fora. Porque, como eu te falei, foi um movimento missional. Então, o que aconteceu lá acabou transbordando para o resto do mundo. Eu vou te dar só um exemplo, que eu acho que é o exemplo mais palpável que a gente tem, além, né, dos movimentos estudantis nas universidades, isso é pauta para outra conversa da gente, mas no caso da música, eu acho que a música é a forma mais palpável da gente enxergar isso. Vou dar um exemplo no Brasil. A gente teve ministérios, a palavra é essa, ministérios, que muitas músicas que foram gravadas lá naquele período foram regravadas aqui no Brasil por grupos como Vencedores por Cristo, né? A gente teve, por exemplo, aqueles ministérios, Koinonia, Ministério Ipiranga, Nova Vida de Irajá, aquela época da efervescência da música gospel no Brasil, principalmente nos anos 90, né, que a gente começou a ter esse movimento musical no Brasil todo, da música cristã renascendo aqui. A gente teve Marina de Oliveira, por exemplo, gravando músicas do The Imperials, né, que eu falei aqui. Você tem, acredito que o próprio Azaf Borba, o Ademar de Campos também gravaram músicas que surgiram nesse período. Então, eu acho que o impacto mais direto, além, né, dos missionários que foram enviados, isso aí se espalhou pelo mundo, eu acho que a música foi esse veículo que chegou onde talvez alguns missionários não tenham conseguido chegar, e tem impactado o mundo. Eu acho que também outro impacto global foi a nossa forma de enxergar a igreja, porque muito da forma da nossa estrutura do culto contemporâneo hoje em dia, dessa forma de celebração que a gente tem nas nossas igrejas hoje, é fruto desse período também. Então, você vê que é algo que acabou se espalhando. Né? Oi? É um louvor mais espontâneo, digamos Sim. assim. Mais espontâneo, a presença de mais instrumentos musicais, porque antes você tem o quê? Você tinha vozes, você tem um piano. Muito dificilmente você ia ver uma guitarra na igreja. Inclusive, eu lembro do Oficina G3, grande Oficina G3, nos começos deles, e eles falavam que eles tinham muita dificuldade de trazer guitarra para dentro da igreja, né? Bateria, então, era quase um instrumento diabólico. Então, isso também foi muito influenciado, a forma como a gente, a musicalidade do nosso culto, a estrutura também até das nossas mensagens mesmo, das nossas mensagens mais evangelísticas, sabe? Eu acho que tudo isso foi muito impactado. Então, não ficou só lá, né? Isso transbordou e tem alcançado a nossa geração hoje. Petra, o movimento se relacionou com outras religiões também? Ou só ficou na cristã? No filme mostra que, tipo assim, a minha fonte vai ser o filme. E tava lá um grupo de hippies, tal, aí apareceu um muçulmano pregando, alguma outra pessoa pregando, depois vem Looney, bem na moral, bem animado, com o braço do braço, pregando a palavra. Como foi isso na realidade? Como foi a interação do movimento com outras religiões? É porque, na verdade, eu acredito que a gente estava tendo uma explosão espiritual em geral, né? Naquele período.
até por essa fome espiritual das pessoas, então a gente vê muitas manifestações de espiritualidade ganhando força nesse momento. Então, você vê que, com certeza, em algum momento, existia um contato entre o que estava acontecendo com o Jesus Movement e o que estava acontecendo entre outras expressões religiosas. Eu acho que é meio inevitável, eu vou citar a pessoa dele, porque eu acho que é o exemplo mais forte que eu enxergo isso, que é o George Harrison. O George Harrison, ele escreveu uma música, eu acho que é do primeiro álbum solo dele, logo quando os Beatles se dissolveram, né, no final dos anos 60, começo dos 70. Ele tem uma música chamada My Sweet Lord, uma música muito conhecida, onde ele, em alguns momentos, é como se ele cantasse para Jesus, né, que ele começa a falar, meu Senhor, eu quero te ver, eu quero te conhecer, e de repente ele mistura ele mistura cantos de aleluia, ou seja, algo cristão, aleluia, com cantos de Hare Krishna. Então, existia essa mescla de espiritualidades no ar, sabe? E se isso está se refletindo numa pessoa de uma projeção como o George Harrison tinha, né, por ser um Beatle, um nome que, onde as pessoas fossem, sabia quem era George Harrison, isso com certeza aconteceu em maior ou menor escala em outros ambientes também, sabe? E com outras formas de espiritualidade, porque, como eu falei, a busca por um sentido nessa época trouxe meio que o que eu vou chamar de um avivamento para todas as religiões, né? Ou pelo menos grande parte delas nesse momento estavam vivendo um momento de efervescência espiritual. A gente já falou da de Greg, mas existem outras comunidades assim que são herdeiras do Jesus Revolution? Existem, e eu vou colocar aqui, principalmente hoje, os movimentos estudantis. Eu acho que eles merecem uma menção honrosa nesse momento, porque se ali na década de 70 eles viveram o ápice, assim, né, um fortalecimento, hoje eles têm vivido e eu fico feliz de ver, principalmente hoje, por exemplo, na minha faculdade, né, a gente tem diversos movimentos estudantis, e muitos teve força naquele momento. Mas eu diria também comunidades que surgiram, seja de pessoas que se converteram ali naquele momento, como pessoas que foram filhos de pessoas que converteram naquele momento. Acho que um exemplo que eu posso dar também de uma grande comunidade que surgiu e que hoje impacta o meio cristão é a Bethel. O Bill Johnson, que é o pastor presidente da Bethel, ele se converteu durante esse período da década de 70. E hoje ele tem uma igreja que praticamente dita 90% das músicas que nós cantamos nas nossas igrejas hoje em dia. É muito difícil ir para uma igreja que não canta uma música que seja originalmente da Bethel. Então, ele se converteu nesse período. Poderia citar outros músicos, por exemplo, o Chuck Girard, ele foi um músico importante naquele período. Hoje, ele também é um líder espiritual importante. A mesma coisa para pessoas como, por exemplo, o Brian Duncan, hoje é pastor. Então, muitos ali que começaram a sua caminhada espiritual naquele período ali do Jesus Revolution, não simplesmente se tornaram cristãos de frequentar a igreja, mas eles se envolveram ativamente no ministério e se tornaram pastores evangelistas, e muitos estão aí até hoje, né, pregando o evangelho e com suas igrejas, muitas até mega igrejas, como é o caso do Greg Laurie, que tem a Harvest Church, que é uma igreja astronômica de tamanho,
e que tem já seus filhos e pessoas que da próxima geração que já estão assumindo o ministério. Como eu falei, muitos dessa geração já partiram, mas os seus filhos estão assumindo o legado no lugar deles, né? Estão tocando esse bastão para frente. Para a gente finalizar, a gente já indiretamente respondeu, sempre é isso, sempre se responde as perguntas antes de chegar, mas qual o legado duradouro desse movimento na cultura e na espiritualidade moderna? Principalmente na cristã. Na espiritualidade, eu diria o fervor pelo evangelismo, porque se eles não tivessem tido esse fervor de anunciar a Cristo, sabe, com tanta intensidade, talvez muitos de nós sequer estaríamos aqui, né, servindo ao Senhor. Então, muito do que a gente vive hoje, eles semearam. Muitas vezes não enfrentando um caminho fácil, porque, como a gente comentou aqui, eles sofreram muito preconceito, né, porque foram muito disruptivos, mas eles enfrentaram esses preconceitos, essas barreiras, e pregaram o evangelho que chegou até nós hoje. Então, o primeiro que eu diria, esse legado espiritual que eles deixam para nós é esse. Segundo, uma espiritualidade fervente, porque apesar de, em alguns momentos, eles terem incorrido em excessos, mas eles demonstravam um fervor e um amor pelo Senhor que serve de inspiração para nós hoje. Né? E eu sempre falo que muitas vezes é melhor que você erre pelo excesso de fervor do que pela falta dele. E eles tinham esse excesso de fervor, sabe? Eles tinham essa intensidade de realmente querer amar o Senhor e viver para o Senhor em todos os seus dias. Então, esse é um legado importante também. Terceiro legado é mostrar para a gente que cristão pode fazer música boa, sim. Cristão pode fazer arte boa, sim. Porque eu acho que ainda existe, dentro da igreja, um preconceito muito grande com relação à arte. A gente está quebrando isso aos poucos, mas ainda existe uma barreira muito grande, dentro, não todas as igrejas, obviamente, mas de muitas igrejas, para expressões artísticas. E eles mostraram que é possível um cristão fazer boa música, fazer boas expressões artísticas, porque muitos não eram só músicos, eram escultores, eram pintores, eram atores. Então, você vê uma explosão das artes muito grande, e foi tão boa a arte que eles produziram, que até hoje muitas se tornaram parte dos nossos inários, como eu falei. Muitas impactaram na forma como a gente vive a arte dentro da igreja. Muitos filmes que eles fizeram naquela época para evangelizar, nós usamos até hoje com o mesmo propósito. Então, você vê muitos recursos evangelísticos que eles criaram. O próprio Greg Laurie era design gráfico. E muitos materiais que ele criou naquela época ainda é usado hoje para evangelizar. Então, o terceiro legado que eu deixo é que é possível o cristão fazer música boa, arte boa, e usar daquilo que Deus lhe deu, dos talentos e dos recursos que Deus lhe deu, para ser uma bênção e impactar a sociedade. Porque a gente viu aqui, extensivamente, como o impacto deles não ficou só dentro da igreja, mas alcançou lá fora, com o talento e a habilidade que Deus deu a eles. E, por fim, um quarto legado que eu enxergo deles, e que eles deixam para a gente como lição também, é que a vida na igreja, ela ganha um novo brilho quando a gente tem Cristo no centro. Porque eu acredito que se a mensagem deles não fosse cristocêntrica como foi, o impacto deles jamais seria o mesmo. Mas porque eles colocaram Cristo no centro e eles fizeram questão de desenvolver uma cristologia e se dedicar a isso, eles tiveram um impacto muito mais efetivo e duradouro. Então, sim, você teve uma efervescência espiritual de dons muito profunda, movimento carismático, a gente pode passar horas falando aqui. Você teve expressões
muito grandes, muitos estudos teológicos começaram a ser feitos nesse período também, e tudo isso é lindo, é muito importante, mas o que fez a diferença não foi nada disso, foi o fato que Cristo estava no centro do coração deles, e eu acho que isso é a maior diferença, e é o que ele deixa para a gente hoje. Será que Cristo está hoje no centro das nossas igrejas, como deveria estar? Sabe? Então, eu acho que esses 4 são os maiores legados que ficam para a gente hoje. Glória a Deus. Estou ansioso para ver qual vai ser o próximo movimento que Deus vai botar na igreja e para impactar o mundo. Nós precisamos de um novo, né? Um novo Jesus Movement. Amém. Essa geração precisa. Amém. Petra, é isso. Muito obrigado por essa conversa maravilhosa, estimulante. Acabei de ver que o Greg, ele faz desenhos evangelísticos, que você falou, eu fui pesquisar. É um surfista e um cachorro. É muito massa, bem bonitinho o traço dele. E é isso. Petra, recomendações de livros sobre o tema, você tem? Tenho. Tem um livro de Greg, né? Vai estar aparecendo ela. O livro do Greg, meu Kindlezinho, que nunca me abandona, está aqui. Mas eu tenho 2 livros que não necessariamente são só sobre esse tema, mas que tocam nesse tema e são muito bons. O primeiro é O Fogo do Avivamento, do Wesley Duell. Ele tem alguns capítulos falando sobre todo esse contexto e sobre o movimento de Jesus também. E esse aqui, que, nossa, é um xodó para mim, porque quando eu li, eu gostei muito, da editora Impacto, uma editora excelente, por sinal, produz muito material bom, chamado A Igreja do Século XX. Aqui você tem um panorama muito grande, desde o final, na verdade, do século XIX, em todos os movimentos espirituais, ou pelo menos grande parte deles, porque eu acho todos muito difíceis de abordar, do que aconteceu no século XX. O interessante desse livro é porque ele não foca apenas nos Estados Unidos, que é o erro de muitos. Muitos livros focam só nos Estados Unidos, mas esse aqui, ele procura trazer uma história universal da igreja do século XX, que eu acho fenomenal. Então, você tem histórias aqui da Ásia, você tem histórias da América Latina, vocês têm histórias da Europa, e ele termina com uma reflexão sobre o nosso tempo de hoje. Então, se eu puder recomendar um livro, além do livro Greg Laurie, e dos livros também, por exemplo, do Lonnie Frisbee. Lonnie Frisbee escreveu muitos livros, e aí eu também deixo como recomendação, seria esse livro aqui do John Walker, o autor John Walker, A Igreja do Século XX, a história que não foi contada. Leiam, releiam, façam anotações, porque ele é muito bom mesmo. E as editoras precisam traduzir os livros de Looney, por exemplo. Tá tudo em inglês. E até o livro de Greg, que é o Jesus Revolution, que teve o filme, tá em inglês também. Então, não adianta só botar um filme, não tem como botar todo o conteúdo, ficaria muito longo. Então, o ideal era se traduzir, sim, a obra. Eu acredito que traduzam agora, que o filme está ganhando um hype. Quando eu assisti, né, assisti pelos meios ilegais, porque eu vou justificar, não tinha nenhum canto para assistir em inglês. Tá perdoado, irmão. Tá perdoado. E eu não sabia quando ia acontecer de o filme ser lançado, se fosse lançar, né? Então, Petra, quero você aqui de novo para a gente falar sobre outros temas, já trocamos figurinhas sobre isso. E é isso. Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa para finalizar? Eu só quero agradecer todo mundo. Não sei se estão assistindo agora ou se vão assistir mais para frente, mas eu quero agradecer de coração. Lucas, meu amigo, é sempre muito bom conversar com você. Minha mãe sempre fala que você é meu parceiro aí de conversas teológicas. E eu estou muito feliz e, com certeza, eu pretendo voltar aqui outras vezes, né? Já estou me autoconvidando. Então, sempre é muito bom estar aqui e é isso aí. Obrigado, pessoal, e até uma próxima. Amém, perfeito. Pode se autoconvidar à vontade, pode vir mesmo. E é isso, pessoal. Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima.